Galera boa, boa noite, família. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou suspeito para falar, mas eu amo demais esse lugar. Você também ama esse lugar? Faz um barulho aí, santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. O pastor Renato me convidou para estar aqui num tempo de compartilhamento da palavra de Deus com vocês. E eu muito me alegrei porque eu amo falar da palavra de Deus. E eu ainda estou sob efeito da palavra do Cadu de semana passada. Foi tremendo demais, coisa boa. Tivemos um tempo muito precioso aqui, né, Cadu? E nós temos tido, na verdade, né, às quintas-feiras, domingo pela manhã, domingo à noite. Se você não frequenta um desses encontros, eu quero deixar aqui um incentivo. Não escolha um encontro para estar. Nós só temos 3 encontros principais durante a semana de culto, né? E a gente tem alguns encontros de oração, que é terça de manhã e domingo de manhã, antes do encontro da manhã, às 8h30, lá na New Life. Então, no momento que você puder estar com a gente, esteja, porque vale muito a pena. Não é gasto de tempo, mas é investimento. Você vai estar investindo na sua vida espiritual, você vai estar investindo na sua família, então esteja com a gente aqui. Amém? Posso contar com vocês? Glória a Deus. Queria contar com você também. Se esses encontros têm abençoado você, convide um amigo para estar com você. Esteja aqui, já pensou? Se cada um de nós que estamos aqui hoje, na quinta-feira que vem, trouxermos um amigo, a igreja vai estar com o dobro de pessoas. Olha que coisa boa. Você topa esse desafio aí comigo? Então, quinta-feira que vem, cada um trazendo um com a gente, e a gente vai encher esse lugar aqui em nome de Jesus. Amém? Gente, a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre o primeiro amor. Eu sei que o pastor Marcos vai falar sobre o amor no próximo domingo agora, ele vai começar a falar do fruto do Espírito e ele vai começar pelo amor. Eu até pensei em trocar a mensagem, pastor. Eu falei assim, o pastor vai falar do amor, eu vou trocar. Só que eu não sei quantos estavam aqui no domingo à noite, no momento de Santa Ceia. A pastora Ana fez a Santa Ceia aqui e o Espírito Santo impulsionou ela a falar sobre o primeiro amor e eu entendi aquilo como uma confirmação que esse tem sido um direcionamento de Deus para a igreja nesse tempo. E se tivermos que falar aqui durante meses sobre o amor, sobre o primeiro amor, sobre que Deus é amor, sobre que o amor lança fora todo medo, a gente vai falar o quanto Deus nos direcionar, a gente vai comunicar o amor de Deus, porque importa que o Espírito Santo conduza, porque é Ele quem sabe aquilo que nós precisamos, é Ele quem sabe para onde Deus está nos levando. Então nós estamos aqui para cumprirmos. O meu desejo hoje é que eu seja um canal limpo, um canal sem ruído, sem sujeira, para que você receba aquilo que nasceu no coração de Deus de uma forma eficaz. Amém? Queria ler aqui com você Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Aqui a gente tem uma carta direcionada ao anjo da igreja de Éfeso. E diz assim, aqui na minha versão, se eu não me engano, é a NVI, tá? Eu coloquei aqui no meu esboço, eu acho que é a NVI. Que diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar.
Tens, contudo, a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você pode fechar seus olhos? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo teu Espírito que nos tem trazido revelação e entendimento das Escrituras, Pai. E nós queremos te pedir, Pai, que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações e que estejamos aqui abertos, prontos para receber a boa semente, Pai. Que essa semente possa frutificar a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa é uma carta direcionada à igreja de Éfeso. Eu queria falar só um pouquinho a respeito da cidade de Éfeso, para que a gente entendesse um pouco melhor que igreja é essa, a igreja de Éfeso. Bom, a cidade de Éfeso, segundo alguns historiadores, ela chegou a ser, em tamanho, né, em grandeza, a segunda maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma, que era a principal cidade do Império. Ela tinha uma população formada por gente de todo lugar, porque ela era um centro comercial importante naquela época. Então, pessoas vinham de todos os lugares para fazer negócios. Essa cidade, ela também era uma cidade muito rica, justamente por ser um polo comercial. Ela tinha muitas riquezas, então ela também era importante por causa da sua riqueza. E, em terceiro lugar, essa cidade, ela também era um polo religioso, porque ela abrigava o templo de uma deusa chamada Ártemis. Quem já ouviu falar na Ártemis dos Efésios, né? Tem lá, a gente encontra lá em Atos, no capítulo 19, onde a gente vê a trajetória de Paulo ali na cidade de Éfeso. E essa cidade, então, era uma cidade muito, muito, muito importante no Império Romano. E logo era uma cidade muito importante para todo mundo, porque o Império Romano era o império que dominava o mundo conhecido daquela época. É importante a gente entender também como que nasceu, né, essa igreja ali na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele tinha como hábito, quando ele chegava numa cidade, ele ia para a sinagoga dos judeus e ele começava a falar para os judeus sobre o testemunho de Jesus, que Jesus havia ressuscitado de dentre os mortos e que Jesus era o Cristo, o Messias esperado de Deus. Por quê? Porque os judeus, eles já conheciam as Escrituras, os livros dos profetas, o Pentateuco. Então eles sabiam que um Messias estava sendo aguardado. Então Paulo não precisava contar para eles, desde do Gênesis, que o homem pecou e Deus prometeu que enviaria um que pisaria. Isso eles já sabiam de cor e salteado. A revelação de Paulo para os judeus era: sabe esse aí que vocês estão aguardando, o Messias? Então, ele veio, o nome dele é Jesus, ele foi morto e ele ressuscitou. E eu estou anunciando para vocês que ele é o Cristo. Nós não precisamos mais aguardar. E muitas vezes, os judeus, uma boa parte, aceitava aquilo que Paulo estava falando e outra parte não. Mas é curioso que quando Paulo chega na cidade de Éfeso, a primeira coisa que a gente vê lá relatado no capítulo 19 de Atos é que Paulo encontra 12 discípulos de Jesus. E aí Paulo pergunta para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? Olha só como é que já começa frenético, né? Paulo chega em Éfeso, tem 12 discípulos, Paulo já fala assim: vocês receberam o Espírito Santo? Eles falam: nem sabemos quem é o Espírito Santo. Então Paulo fala assim: e que batismo que vocês foram batizados? Ah, fomos batizados no batismo de João. Então Paulo fala para eles: olha, o batismo de João era para arrependimento, para aqueles que crescem naquele que viria depois dele, a saber, Jesus Cristo. Quando Paulo falou isso,
impôs as mãos sobre eles, e aqueles 12 discípulos foram cheios do Espírito Santo. Paulo já chegou movimentando. E aí, sim, Paulo vai para a sinagoga dos judeus. Chega lá na sinagoga, a palavra diz que ele fica cerca de 3 meses na sinagoga argumentando com os judeus, explanando. Porém, os judeus daquela cidade foram muito resistentes à palavra de Paulo. E diz que Paulo, então, se afasta da sinagoga, ele vai para um lugar chamado Escola de Tirano e começa a ensinar para quem? Para aqueles discípulos que ele encontrou quando chegou lá. Então ele reúne aqueles camaradas num lugar que alguns dizem que era um lugar que ele alugava, um lugar que era como se fosse uma sala, um auditório, que podia ser alugado para que você utilizasse durante um tempo. E alguns historiadores dizem que se tratava de um lugar desse. E Paulo fica 2 anos ensinando aqueles discípulos. Talvez um ou outro que tenha chegado, mas nada muito vultuoso, né? E Paulo está ali com um trabalho consistente, com um trabalho permanente, dia após dia, ensinando discípulos, dia após dia, fazendo discípulos. Irmãos, como é importante um trabalho permanente, como é importante um trabalho constante, que muitas vezes a gente olha e fala assim, poxa, eu estou fazendo isso, mas ainda não estou vendo fruto, eu estou fazendo isso, mas ainda não sei se é isso que Deus quer mesmo, porque eu não estou vendo resultado. Irmãos, se Deus colocou no seu coração, permaneça nisso, continue, persevere nisso, porque o fruto vai chegar. Um belo dia, um homem chega para expulsar um demônio. Só que esse homem, ele era filho do sacerdote, na verdade eram 7 filhos de um sacerdote chamado Seva. E eles ficam sabendo que tem uma pessoa possessa por um espírito maligno numa casa e vão lá. Chegando lá, eles falam assim, ó, demônio, a gente te expulsa no nome do Jesus que Paulo prega. Você conhece essa história, né? Irmãos, quem diria que essa história, ela trouxe um avivamento para a igreja em Éfeso. Porque quando aquele homem fala isso para o demônio fala assim, eu conheço a Jesus. Paulo eu sei quem é. Mas e você? Quem é? Não sei. E o demônio se lançou contra ele, espancou eles, deixou eles nus. Eles saíram correndo nus daquela casa. Só que as pessoas que viram aquilo falaram, uau, ele disse que conhece Jesus e sabe quem é Paulo. Então, essas palavras que Paulo está falando são verdadeiras. E começou uma explosão na igreja de Éfeso. As pessoas começavam a chegar para Paulo e confessar as suas obras mais. A palavra diz que elas traziam, aqueles que praticavam o ocultismo, traziam seus livros de magia e jogavam para ser queimados em praça pública. E aqueles livros eram caríssimos. Uma fortuna estava sendo incendiada ali. E as pessoas estavam vindo, era uma enxurrada, de repente houve um avivamento, houve uma explosão. Era um trabalho que Paulo fazia, dia após dia. Eu estou aqui, só que na hora que Deus falou, é agora, aconteceu, explodiu. Talvez a gente esteja aqui, talvez você esteja aqui na igreja com a gente, trabalhando no ministério, e você fala, bom, eu já estou há alguns anos aqui, trabalhando no ministério, mas parece que a coisa não tem um romper, parece que não explode, mas vai explodir. A gente precisa criar raízes, e essas raízes precisam ser profundas, porque raízes profundas permitem à árvore obter nutrientes necessários para que ela possa frutificar. Talvez você esteja lá no seu trabalho, já tem algum tempo, e você diz, eu ainda não fui reconhecido aqui, ainda não saiu aquela promoção, mas a minha pergunta é, você está lançando raízes profundas? Porque para que você seja promovido, você precisa ter raízes naquele lugar, você precisa estar profundamente conectado àquele lugar para que você venha frutificar. E o fruto vai ser visto, o fruto vai ser consumido por outros, e aí virá o reconhecimento.
Então a mesma coisa acontece na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada ministerial. Mas eu estou aproveitando o adendo para falar disso, mas não é sobre isso que eu quero falar. A gente, olhando para essa trajetória da igreja de Éfeso, a gente vê o porquê que Paulo, quando começa a escrever a sua carta à igreja de Éfeso, e aqui agora eu estou falando da carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso e não da carta do Apocalipse, que foi o próprio Jesus, né, que João escreveu, o próprio Jesus que ditou para ele. Falando da carta de Paulo a Éfeso, Paulo fala assim, lá no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, Paulo fala assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. O amor que a igreja de Éfeso tinha era algo que Paulo ouvia falar de longe. Era algo que era soprado pelas pessoas, era comentado pelas pessoas. Por quê? Fala aqui, do amor que demonstram. Esse amor era um amor demonstrado. Não era um amor falado. Não era um amor que saía só da boca para fora. Mas era um amor que era visto através das obras. Era um amor que era visto através da atitude. E quando a gente olha essa carta lá no Apocalipse, que a gente vê Jesus primeiro dando um testemunho sobre a igreja de Éfeso, né? Quando a gente olha aqui, o começo da carta, a partir do versículo 2, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, descobriste que eram impostores, tens perseverado, suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Irmãos, você ouve o testemunho de uma igreja dessa, você fala assim: uau, essa igreja é irrepreensível. Porque, por exemplo, para a igreja de Pérgamo, Jesus fala assim: tenho contra ti que tens tolerado a doutrina dos nicolaítas. E a gente leu aqui mais embaixo, no versículo 6, ele fala: tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas. Ou seja, Éfeso estava bem na fita nesse sentido aqui. Éfeso estava com tudo em cima nesse sentido aqui. Sabe o que eles faziam? Os camaradas vinham pregar, eles ouviam e falavam assim: não, isso que você está falando, não é isso não, isso está fora da doutrina. A teologia deles estava perfeita, irmãos. A teologia estava correta. Quem olhava falava assim: uau, não tenho que mexer nesse lugar. Não tenho o que fazer para melhorar essa igreja. Uma igreja que é fervorosa, suporta sofrimentos, eles estão com a doutrina em dia, ouvido afiado. Só que Jesus fala assim, no versículo 4, entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E volta à prática das primeiras obras. Ou seja, eles, quando abandonam o primeiro amor, as obras também mudam. Porque o amor é externado pelas obras. Então, quando ele abandona o primeiro amor, muda também as obras. As pessoas que estão de fora estão vendo uma igreja ativa, estão vendo uma igreja viva, estão vendo uma igreja fervorosa, uma igreja que cuida da doutrina. Mas Jesus está vendo tudo isso, mas ele está vendo também: o amor já não é mais o mesmo. O amor já não é mais o mesmo. Aleluia.
Essa mensagem está fazendo sentido para você? Não adianta somente, irmãos, a gente chegar aqui, falar, você ouvir, falar, uau, que mensagem legal, e sair e viver da mesma maneira, e sair e pensar da mesma maneira. Essa mensagem é também um convite à reflexão. Essa mensagem é um convite a você olhar para dentro de você e falar assim, eu sou a igreja de Éfeso. E falar assim, essa carta poderia ser para mim. Deixa eu voltar aqui e ver onde é que eu caí. Deixa eu voltar e ver onde é que o amor deixou de ser o primeiro amor. Era uma doutrina impecável. A mensagem estava super alinhada. O problema é que começou a se prestar muita atenção na mensagem e deixou de se prestar atenção nas pessoas. Se deixou de prestar atenção nas vidas, no cuidado com o meu irmão. Se deixou de olhar nos olhos para olhar só para a boca. O que ele está falando? O que ele está falando está de acordo com as Escrituras? O que você está falando aí, irmão? Está de acordo com as Escrituras isso aqui? Se não tiver, eu vou te repreender. A teologia estava perfeita, mas não se olhava mais nos olhos uns dos outros. Não se tinha mais cuidado uns com os outros. Porque o primeiro amor fala do primeiro mandamento, do grande mandamento. E o grande mandamento que Jesus deixou foi que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E a pergunta que fica é, aquilo que Jesus, o amor de Jesus, ele estava condicionado à teologia do outro? Ele estava condicionado ao que o outro falava? Não, não estava. Pedro fala assim, não, Senhor, eu não vou deixar você ir para a cruz. Jesus repreende o diabo, falando assim, Pedro, você está sendo usado por Satanás. A tua teologia está totalmente equivocada. Mas quando Jesus ressuscita, depois de Pedro tê-lo negado 3 vezes, Jesus procura Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, eu te amo, Senhor. Daqui a pouco Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E pergunta a 3ª vez, tu me amas? Pedro constrangido, porque ele sabia que o amor de Jesus não tinha sido abalado por ele ter negado a Jesus 3 vezes. Jesus o amava da mesma maneira. A gente, muitas vezes em nome de uma organização, de uma estrutura bem feita, e que eu não estou pregando contra aqui não, irmãos. Muito pelo contrário. Meu ministério aqui foi formado pelo pastor Marcos, que é um homem super organizado nesse sentido e que nos impulsiona a sermos também organizados, a buscarmos uma boa estrutura. A estrutura é importante, mas a gente não pode inverter a ordem das coisas. E quando eu falo que é um tempo que Deus tem nos chamado ao primeiro amor, eu acho que Deus está falando isso com a gente. A gente precisa colocar as coisas na ordem certa. A estrutura precisa vir servir ao amor. A estrutura precisa estar servindo ao que é principal, ao que é essencial. E a essência continua sendo Deus, e Deus é amor. E quando a gente olha para Deus, eu vejo quando João fala assim, Deus é amor. Quando a gente olha para Deus, a gente vê uma relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde o Espírito glorifica o Filho dá glória para o Pai dá glória para o Filho, e dali é uma relação de amor. E quando diz que nós devemos amar uns aos outros, é porque se eu amo ao meu irmão, Deus é visto nessa relação. Se Deus é amor, como ele pode ser visto? Ele pode ser visto onde há amor. E não há amor sozinho. Não há amor sem relacionamento.
Eu tenho visto hoje muitas pessoas com medo de se relacionarem, com medo de que essa relação possa me machucar, com medo de que essa relação possa ferir talvez a minha imagem, com medo de que o que pode acontecer com essa relação. Deixa eu falar, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se não há relação, Deus não é visto, porque Deus só é visto onde há uma relação de amor. E Ele tem nos chamado para esse tempo. Ele tem nos chamado para o tempo em que, quando eu fiz o convite para você, quinta-feira que vem vamos trazer alguém, você já pode pensar em uma pessoa. Você já pensa em alguém e fala assim, aquela pessoa precisa ser alcançada pelo amor de Deus. Eu vou fazer o convite para essa pessoa. E eu vou começar a orar já, para que Deus já vá tocando no coração dela. Se ela tem alguma resistência sobre entrar numa igreja, que em nome de Jesus vá sendo quebrada. Porque existem, irmãos, existem guerras que nós só vencemos com jejum e oração. Existem batalhas espirituais que Jesus nos ensina, é com jejum e oração. São castas de demônios. E você sabe qual é a principal arma dos demônios? É criar maneiras de pensar que contrariam a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que isso se tornam fortalezas nas mentes. Quantas pessoas você conhece que já não são mais adeptos ao casamento? Elas falam, a gente junta, se der errado a gente separa e está tudo certo. Não precisa envolver papel, não precisa envolver registro civil. O que é isso? Senão um conceito criado pelo inferno que se tornou uma fortaleza na mente de muitas pessoas. E assim como eu dei esse exemplo, poderia dar N outros exemplos. Mas fato é de que nós precisamos lutar com as armas que foram postas. Sim, mas por que nos foram dadas armas? Para que a gente possa lutar pelo amor. Não são as armas, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra principados, potestades, contra espíritos malignos que estão nos ares. A Bíblia fala do príncipe da potestade do ar. Existe um império de trevas que tem influenciado o sistema do mundo. E por isso Jesus diz, o mundo jaz no maligno. Esse sistema do mundo caído, corrompido, é por causa do diabo. É por causa dos demônios. Mas graças a Deus que nós temos a promessa de que Jesus voltará. Aleluia. E quando a gente fala que Jesus vai voltar, a gente está falando também que Ele vai tomar a sua igreja. E Ele não vai simplesmente nos levar para fora daqui, sumir com a gente e isso aqui vai ficar abandonado, não. Haverá uma nova terra, irmãos, onde nós participaremos dessa restauração, porque o diabo, ele vai ser lançado fora, o falso profeta, ele vai ser lançado fora, a besta vai ser lançada fora e tudo será restaurado. Nós estaremos com Jesus nessa, você entende isso? Só que Jesus está aqui nesse tempo nos preparando para estarmos lá com Ele. Se o nosso entendimento aqui não for aberto, não for iluminado, para que nós estejamos com Ele lá, como nós o ajudaremos a restaurar todo esse mundo? Ao restaurar essa terra, nós estamos sendo preparados para isso. A Bíblia diz, não sabeis que vocês vão de julgar até os anjos. Nós seremos trabalhadores e estaremos junto com Jesus. Não pensa que você vai ser arrebatado para o céu para ficar num lindo coral cantando o resto da eternidade apenas, não. Isso vai ser legal, vai ser muito bom. Nós vamos cantar e dizer para Jesus, Tu és santo, Tu és digno. Imagina, junto com os 24 anciãos, junto com 4 seres viventes, junto com
todo mundo, aquela galera toda lá do Antigo Testamento que vai estar lá, Abraão, Davi, Isaac, Jacó, mó galera. Aí você vai olhar assim e vai falar, caramba, ali pra caramba sobre aquele cara ali. Ele está aqui agora cantando junto comigo. Vai ser lindo, vai ser muito bom, mas não é só isso que a gente vai fazer. Jesus nos chama a uma obra de restauração. E para que a gente chegue lá, a palavra diz que hoje o nosso ministério é o ministério da reconciliação. E por que reconciliação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E nós somos agentes que vamos levar essa mensagem, que vamos externar esse amor. E por isso nós não podemos deixar as coisas invertidas. A estrutura, o meu ministério, não pode superar a importância que tem a vida do meu irmão. Eu já dei esse testemunho aqui uma vez, mas eu vou dar de novo. Durante muito tempo na minha caminhada aqui ministerial, eu olhava lá para cima, quando eu precisava de alguma coisa aqui no som, e eu via o técnico de som. Quando precisava de alguma coisa da projeção, eu via o operador ali do computador. Só que chegou uma hora que o Espírito Santo me tocou. E quando eu olhei para lá, eu não via mais o técnico de som, eu via o Fabinho, esposo da Michele, pai do João, pai da Ana Júlia. Quando eu olhava para o coral, eu não vi o maestro do coral, mas eu vi o Renan, esposo da Aline, pai do Caio. Está entendendo como é diferente? Quando você precisa de alguma coisa, tem alguma coisa dando errado, você não vai olhar para lá com raiva do técnico de som. Você vai olhar para lá e vai lembrar que talvez ele não tenha tido um dia bom. Você vai olhar para lá e vai lembrar que talvez a condição que ele está ouvindo não é a mesma que a sua. Ele está tendo uma referência diferente. Para ele está bom, mas para você está ruim. Aí o amor começa a entrar. Aí a gente começa a se relacionar de forma mais adequada ao chamado que nós temos. A igreja muitas vezes entra num automatismo e a gente vai, como a gente vê fazendo, a gente aprende, a gente entra no... Era igual o bonde, né? Ali de Santa Teresa, dizem que o pessoal tinha que entrar nele andando. É isso mesmo? Eu não cheguei a pegar, mas é isso aí. Tinha que entrar no bonde andando, né? Pois é, e às vezes as pessoas entram no ministério como no bonde andando. Como é que faz? É assim? Então tá bom, então vamos embora, eu vou também, vou fazer. Às vezes nem sabe por que está fazendo daquele jeito. Nem sabe por que aquilo é o que é. Nem sabe por que faz assim. Só que nós estamos num tempo que nós vamos precisar agora buscar saber a essência. Vamos começar a questionar algumas coisas que nós fazíamos, como fazíamos, mas por que fazemos assim? Porque aquele que segue a multidão jamais vai ser seguido por ela. Não que a gente queira uma multidão nos seguindo, mas a gente não quer cair nos mesmos erros que essa multidão já caiu. A gente quer agora seguir aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando. Amém, irmãos? Eu já saí do esboço há um tempão aqui, já não tem mais nada. Mas é o que o Espírito Santo está direcionando. E eu entendo que a gente precisa ter um tempo para parar e refletir. Por que fazemos o que fazemos, da forma que fazemos? Se eu não tivesse tido esse tempo de reflexão, talvez eu estaria ainda olhando lá para cima e vendo o operador de som e vendo o operador do computador. Mas o Espírito Santo está nos chamando ao amor, ao primeiro amor. Ele está nos chamando a amar o meu irmão como Jesus nos amou. E Jesus nos amou sem reservas, sem critérios. Ele nos amou sem pré-requisitos. Não, para eu te amar é o seguinte, para eu te amar primeiro você tem que, para de andar com esse cara aí, para de ouvir essas músicas aí. Jesus chamou incondicionalmente. E agora chegou a hora da gente responder ao amor de Deus. E como que se responde ao amor de Deus? Com amor, amando o meu irmão. Quero
Eu acho que eu já devo estar no final aqui do tempo, né? Ainda tem um tempinho ainda, né? Tem um tempinho. Então eu vou falar só mais 2 pontos aqui para a gente fechar. O primeiro é, a igreja de Éfeso buscou a maturidade. E eles alcançaram a maturidade, se você for olhar pelo ponto de vista que, por exemplo, Paulo falou para a igreja de Éfeso coisas que ele não pôde falar para outras igrejas. Por exemplo, Paulo fala para a igreja de Corinto assim: eu queria dar a vocês alimento sólido, mas eu estou tendo que dar leite. Por quê? Porque vocês estão como bebês espirituais. Só que quando vai para a igreja de Éfeso, Paulo já começa no capítulo 1 falando de regiões celestiais, falando de principados, de potestades, de autoridades, de eras vindouras. Paulo fala de dons ministeriais, fala de guerra espiritual, de armadura de Deus. Paulo vem falando de coisas profundas para a igreja de Éfeso. Por quê? Porque ele sabia que era uma igreja que suportaria, era uma igreja que saberia ouvir aquela mensagem. Porém, a busca pela maturidade também pode trazer os seus riscos. No caso da igreja de Éfeso foi o quê? Conforme eles foram adquirindo maturidade, eles foram saindo do caminho sem perceber e acabaram abandonando o primeiro amor. A busca pela maturidade é algo que precisa acontecer. A Bíblia nos incentiva o tempo todo a sermos pessoas maduras na fé, mas nós precisamos tomar cuidado. Assim como uma pessoa que vai para a academia e faz uma faculdade, uma pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, existe uma sedução muito grande pela arrogância do conhecimento. Então, a pessoa que vai para a academia, ela precisa ter muito cuidado para que a arrogância, a soberba do conhecimento não entre no seu coração. Os títulos não entrem no seu coração. E nós, como igreja do Senhor, também precisamos tomar cuidado, porque o muito conhecimento pode acabar vindo acompanhado de uma soberba, porque nós somos homens, somos mulheres. Então é um cuidado, não é que não tenhamos que buscar. Todo mundo está entendendo isso, gente? Nós precisamos buscar, mas ao mesmo tempo precisamos ter o cuidado de não deixar se ensoberbecer pelo conhecimento. Então, a busca pelo conhecimento tem seus riscos, mas nós precisamos estar atentos e não deixarmos de buscar o conhecimento. Buscando conhecimento, atento ao meu irmão. Uma vez eu ouvi que humildade não é você pensar menos de você. Quando você é humilde, da maneira que a Bíblia nos traz a humildade, você sabe exatamente quem você é. Por exemplo, o pastor pregou aqui no domingo, se eu não me engano foi o domingo passado, sobre Jesus lavando os pés dos discípulos, ou domingo retrasado, me falha a memória agora. Retrasado, né? Jesus lavando os pés dos discípulos. Só que a Bíblia fala ali, antes, e sabendo Jesus, o poder que eu vou parafrasear o texto, né? O poder que o Pai havia lhe dado, que havia lhe colocado sobre o domínio de todas as coisas. Olha só, Jesus sabia exatamente quem ele era. Ele estava no domínio de todas as coisas. Ele tinha sido colocado sobre todas as coisas. O que ele faz? Ele pega a toalhinha. Vem cá, discípulos, eu vou lavar os pés de vocês. Jesus não estava pensando menos dele, só que ele estando menos nele e estava pensando mais no outro. Então a humildade não se trata de você pensar menos de si, mas pensar menos em si mesmo e procurar fazer algo mais pelo outro, pelo próximo. Isso faz sentido para você? Glória a Deus. Então eu quero, para a gente fechar, o conselho de Jesus para o anjo da igreja de Éfeso é: recorda-te, pois,
de onde caíste primeiro, né? Então, isso é um convite à reflexão. Bom, se essa carta está me exortando, eu preciso pensar agora onde é que foi que eu deixei de pensar no outro. Onde é que foi que eu deixei esse amor ir embora. E o que eu estou vivendo hoje, eu chamo de amor, mas talvez não seja mais, porque as obras já não condizem. Quanto tempo do meu dia eu separo para orar por outra pessoa, que não seja por mim ou pela minha família? Porque pedir o que eu preciso, isso é muito lógico e natural. Desde que eu acredite que um Deus existe, eu vou pedir a Ele que me abençoe, que me faça prosperar. Mas a palavra diz que o Senhor mudou a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. Sabe por que Deus tem prazer em abençoar aquele que ora pelos seus amigos? Porque isso é externar amor. Ninguém está vendo, mas você está orando pelo outro. O coração do Senhor se alegra, sabe o que Ele faz? Derrama sobre você bênçãos sem medidas. Olha que coisa boa. Então a gente precisa voltar e lembrar. Eu estou me preocupando com alguém, eu estou me preocupando com o meu irmão. O irmão que sumiu, não está do teu lado mais na igreja, ele sentava sempre do seu lado, o pastor Marcos sempre fala isso. Tem aquele que sempre sentava do seu lado, você não vê mais, você procurou saber, chamou lá na rede social. E aí, fulano, como é que você está? Estou sentindo tua falta. Porque isso é ser igreja, irmãos. Em amor, externar o amor. E aí ele diz, arrepende-te. O arrependimento fala de uma mudança de mentalidade que gera uma mudança de prática. Ou seja, daqui eu posso ter errado até aqui, mas eu não preciso mais errar daqui em diante. Isso é arrependimento. É mudar. Se eu não me importava com meu irmão até aqui, a partir de hoje eu vou me importar. Aí você já pode virar para essa pessoa que está aí perto de você e falar assim, qual é teu nome? Qual é teu arroba aí? Qual é teu arroba no Instagram? Vou te seguir. Se você não vier, eu vou te chamar lá no direct. Todo mundo entendeu, né? Parece doideira, mas a galera entende. Ou é o Instagram, ou não entenderam. Ninguém entendeu? Quem entendeu? Levanta a mão aí. Ah, a galera entendeu. Então já pega o arroba do teu irmão, segue ele, e aí se ele deixar de vir, você chama no direct. Meu irmão, você vai saber o nome dele, né? Vai falar, fulano, percebi que você não está mais lá. Cuida do seu irmão. Quando Caim mata Abel, o Senhor chega para Caim e pergunta para ele, onde é que está o teu irmão? Aí sabe o que Caim responde? Acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Foi a resposta de Caim para Deus. E a pergunta de Deus não mudou. Deus continua perguntando para mim e você, onde está o seu irmão? E a gente saberia responder? Talvez esse irmão está aí do seu lado. Só que talvez a mente dele não esteja aqui. Talvez a alegria dele não esteja aqui. Talvez a paz dele não esteja aí com ele. Ela foi embora. E Deus está perguntando, onde é que está o teu irmão? Você sabe que ele está sem paz aí do seu lado? Você sabe que ele está sem alegria sentado do seu lado? Porque uma das coisas mais tristes que pode acontecer, irmão, é alguém vir sem alegria, sem paz, sentado do nosso lado, sair e continuar da mesma maneira. Nós não fizemos diferença nenhuma na vida dessa pessoa. É duro, para mim é muito duro ouvir isso, porque eu penso em várias ocasiões onde eu poderia ter feito diferença na vida das pessoas. Mas nos chama ao arrependimento. Arrependimento é mudar a mente para mudar as práticas, para mudar as obras. Então, daqui para frente, eu não preciso mais deixar isso acontecer. Quando alguém passar por mim e essa pessoa estiver precisando de uma oração, eu vou orar por ela. Quando alguém passar por mim e essa pessoa estiver precisando de um abraço, eu vou dar um abraço nela.
Quando alguém passar por mim, essa pessoa estiver precisando de uma palavra, eu vou dar uma palavra para ela, porque para isso nós fomos chamados, para fazermos diferença na vida das pessoas. E em nome de Jesus, a partir de hoje, nós vamos ver isso acontecendo na nossa vida. Nós vamos nos esforçarmos para que isso aconteça, para que sejamos agentes de transformação, agentes de mostrarmos o amor de Deus para as pessoas. E por último, eu aconselho, volta à prática das primeiras obras, que é justamente isso que a gente está falando, né? Agora, para fechar de verdade, já me falaram assim, nunca acredite num pregador quando ele fala que está terminando. Mas para fechar de verdade, eu já quero que você fique de pé, que aí parece que está acabando mesmo. Eu quero ler 1 de João, capítulo 4, versículo 16. 1 de João, capítulo 4, versículo 16, diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Esse é o desejo do meu coração, que nós permaneçamos no amor. Mas no amor genuíno, no amor verdadeiro, no amor que vai fazer diferença na vida daquele que passar pela nossa vida. No amor que vai fazer a gente valorizar muito mais as pessoas do que as coisas. No amor que vai fazer a gente entender que a estrutura vem para servir a essência e não o contrário. Quero que você curve a sua cabeça, se você se sente à vontade. E eu queria pedir um minuto que você refletisse, que você pensasse. Onde é que foi que o amor deixou de ser o primeiro amor na sua história, na história da sua vida? Onde é que você deixou de se importar com as pessoas? Onde é que as coisas se tornaram mais importantes? Onde é que a tua agenda ficou tão lotada que você já não tem mais tempo para procurar saber como está o seu irmão? É um chamado à reflexão. Eu não estou me importando se você sair daqui hoje dizendo assim: a pregação do Pete foi horrível. Eu não gostei, eu não gosto da maneira que ele fala. Eu não gostei do jeito dele de pregar, eu não me importo. Desde que você saia daqui refletindo sobre a sua própria vida. Desde que você saia daqui refletindo que você pode ser alguém muito mais mergulhado no propósito e na vontade de Deus, se você estiver preocupado em externar o amor de Deus para as pessoas. Eu quero orar com você. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e a verdade é que nós entramos na igreja como as pessoas entravam no bonde andando, muitas vezes. Aprendemos algumas coisas, Senhor, porque vimos pessoas fazendo, vimos pessoas falando, e fomos fazendo e falando, e aprendemos uma maneira de fazer. Aprendemos um modo. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que Tu não desprezas um coração contrito e quebrantado. Na minha vida, essa é uma noite de arrependimento, Pai. E eu convido a todos os meus irmãos que estão aqui presentes a se colocarem em arrependimento também diante do Senhor. Porque nós não queremos status, nós não queremos ser conhecidos pela estrutura que nós temos, mas nós queremos ser conhecidos pelo amor. Nós queremos que as pessoas comentem do amor que elas viram nas nossas atitudes. Nós queremos ser conhecidos, Pai, por aquilo que vem do Senhor, passa por nós e alcança o outro.
Porque é isso que importa, Pai. Porque é isso que vai fazer diferença na vida do meu irmão. E porque é isso que Jesus veio nos ensinar. E foi esse mandamento que Ele nos deixou. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encontre cada coração quebrantado aqui nessa noite, a começar pelo meu, Pai. E que o Senhor esteja nos mostrando, Pai, aquilo que nós fazemos que não externa o Teu amor, para que nós possamos mudar as nossas práticas. Que o Senhor esteja nos mostrando, Pai, aquilo que nós fazemos que externa o Teu amor, para que a gente possa intensificar essas práticas. Que o Senhor nos mostre, nos olhos do nosso irmão, aquilo que eles estão precisando, aquilo que nós podemos dar, aquilo que nós podemos doar, a contribuição que nós podemos dar, Pai. Porque importa que o Teu nome seja glorificado. E o Teu nome será glorificado se o Teu amor for visto nas nossas vidas, Pai. Assim eu te oro, Senhor, nessa noite, crendo que esse dia será um divisor de água na vida de muitos que estão aqui. Eu creio nisso, Pai. Eu creio. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém e amém. Se você ama o Senhor, dê um lindo aplauso a Ele, porque Ele é digno. Aleluia.